Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Caixa Seguridade, um mega dividendo que a empresa poderia pagar para os investidores. A Caixa Seguridade poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. E além disso, mesmo que as ações da Caixa estejam subindo fortemente aí nesses últimos tempos, eu ainda acredito que para quem está olhando para médio e longo prazo, pode ter aí um novo ciclo de alta e até a empresa repetir esse patamar de valorização de mais de 100%. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre todos esses segredos que o mercado está escondendo sobre uma das melhores seguradoras aqui da Bolsa de Valores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação de que eu não possuo a Caixa Seguridade na carteira do canal. A única seguradora que eu possuo é a BB Seguridade, que representa aí uns 8% da carteira total. A Caixa Seguridade, em comparação com a BB Seguridade, acaba por ser muito diferente, tá? Porque aqui no Brasil, pessoal, a gente tem 3 seguradoras, pelo menos principais, a que a gente mais escuta no mercado, que é, né, a Caixa Seguridade, a BB Seguridade e a Porto Seguro. Ainda tem a Odontoprev, mas por Odontoprev aí ser uma small cap, eu não coloquei aqui. Eu coloquei as grandes da bolsa, tá? Qual que é a diferença de negócio dentre essas 3? Bom, a Caixa Seguridade acaba sendo a mais previsível, porque a BB Seguridade, ela é líder em seguro rural, ela emite prêmios aí na parte rural, que é a parte agrícola, acaba estando mais suscetível, né, com o Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil acaba indo ruim, como está acontecendo agora, a BB Seguridade fica estagnada. Então ela depende do agronegócio para conseguir crescer, meio que assim, né? A Porto Seguro depende ali do seguro alto. Claro, a parte de seguros tem feito com que o resultado tenha ficado muito mais verticalizado, mas ela ainda tem assim um componente cíclico em comparação à Caixa Seguridade, porque o seguro alto, ele é mais cíclico, né, pessoal? Depende do poder aquisitivo da população, seguro de automóveis, né? Como um todo. E tem a Caixa Seguridade, que é seguro habitacional. Esse daqui, por que traz uma perenidade? Porque, primeiro, que é baixo penetrado, o setor de seguros inteiro cresce uma taxa de 10 a 12%, mas o principal fator, o filé mignon da Caixa Seguridade é que é obrigatório por lei. O seguro habitacional, por ele ser obrigatório por lei, como a Minha Casa, né? Aqueles programas ali, Minha Casa Minha Vida, consequentemente faz com que a empresa tenha essa perenidade, essa constância de crescimento de resultados. Não é à toa que quando a gente considera os resultados do terceiro trimestre de 2025, a gente vê só crescimento, tá? Crescimento aqui, ó, na parte de contratação, o ROI é alto, perceba que o ROI médio da Caixa é bem interessante também. Olha aqui, ó, esse programa que a gente vê de Minha Casa Minha Vida, a gente vê só crescimento, porque isso aqui é obrigatório por lei, tá? Então, se a gente tem uma Selic em alta, é beneficiada, sazonalmente com uma taxa de Selic mais alta, e uma Selic em baixa é beneficiada por uma maior procura por esse tipo de crédito para a população, tá? Então, perceba que é muito bom mesmo. Perceba que a empresa tem crescido na parte de ativos totais, tendo muito bem a Caixa Seguridade, tá? Então, é uma empresa gigante aí no país. E aqui, ó, com essa questão aqui, ó, do Minha Casa Minha Vida, a gente observa que 1,7 milhão de empregos gerados, novos contratos vêm crescendo. Então, olhando para o negócio, acaba por ser muito bom. O investidor não fica nessa questão aí de ciclicidade, né? Ele tem uma empresa previsível que vai sempre crescer aí a uma taxa interessante. Só que aí é que mora a questão. A gente sabe que a Caixa é previsível, até por isso que o mercado paga múltiplos mais elevados em comparação a uma BB Seguridade e em comparação a uma Porto Seguro, justamente por essa previsibilidade. O mercado tende a embutir isso no preço. Mas, pessoal, a minha visão é a seguinte, tá? Mesmo com essa precificação mais elevada em relação às outras seguradoras, eu acho que ainda tem potencial, porque se a gente pegar apenas pela média histórica, a gente observa que a Caixa aí é cotada por um PL na faixa de 13. Então, somente para ela retornar à média, que foi o preço de IPO dela aqui na bolsa, tá? Ela ainda precisaria se valorizar pelo menos uns 18%.
18%. Então você ainda tem essa margem, né, de segurança para estar comprando as ações da Caixa Seguridade. Fora que neste preço atual, considerando o dividendo de curto prazo, eu não estou olhando para longo prazo, para isso a gente vai precisar pegar o crescimento médio. É claro, ela teve um crescimento muito explosivo nesses últimos anos, né? Quem comprou ações teve mais de 100% de retorno em 5 anos. Se você colocar aqui o retorno que a Caixa Seguridade trouxe aí em 5 anos, 150% de retorno em aproximadamente 5 anos, você teve uma taxa anual equivalente, basicamente aqui, né, 150%, na verdade foi menos, né, foi mais ou menos ali uns 2 anos no tempo, você teve 22,4% ao ano na média. Então perceba que é um retorno muito acima do esperado, e esse retorno foi aqui de 2022 até agora, 3 a 2 anos, então ela deu mais de 20% ao ano com muita tranquilidade. Mas a gente sabe que esse crescimento no lucro muito explosivo tende a não se repetir, a gente tem que se basear por uma média mais previsível, tá? Então qual que seria essa média? A gente vai utilizar um menos payout, geralmente seguradoras acaba por ter um payout bem alto. O payout, né, que é a porcentagem de distribuição de dividendos para os investidores, acaba por ser ali de 80 a 90%. Então a gente vai colocar aqui, ó, uns 80% de payout, tá? Pra gente ser mais justo. Há uma média de ROI de 32% ao ano. Então se ela crescer minimamente 6,4% ao ano na média, ela já consegue bater a inflação. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que ela vai crescer mais. Até porque quando a gente pega ali essa parte de payout, ela não é que nem a BB Seguridade, pagar 90% do resultado. E ela tem um ROI maior, tá? Ela paga ali uns 80% de payout, mas ela tem um ROI médio ali na faixa de 40 a 45% daqui pra frente. Então vamos lá. 1 menos payout vezes ROI, na média de 45%. Então é saudável você esperar um crescimento de 8 a 9% ao ano na Caixa Seguridade, tá? Coloca 8% pra gente não ser tão otimista aqui nos nossos cálculos. Se ela pagar, hoje ela tá com um PL de 11, então 1 dividido por 11, né? Vezes um payout de 80%, você pode receber um dividendo de 7,2% ao ano. Então se ela crescer ali 8, apagando pelo menos um dividendo de 7, mais uma taxa de reinvestimento de 3, você tem uma média de retorno embutido no preço da ação da empresa de 18,27% ao ano na média. Eu acho que a BB Seguridade pode dar mais, mas é aquilo, né? A gente não pensa só em retorno, pessoal, que se a gente fosse pensar só em retorno também, basicamente, né, você ia ficar aí com uma volatilidade excessiva na sua carteira. Se você tem um patrimônio maior, você pensa também em segurança. Então, às vezes, tá? É melhor, se você não tá na fase aí de construção patrimonial, você ter uma exposição mais elevada em empresas menos cíclicas, né? Como a Caixa Seguridade, que acaba dando aí 18% ao ano na média. Claro, menor do que a BB Seguridade, mas com muito mais tranquilidade, com muito mais previsibilidade. Bom, agora a gente vai utilizar um cálculo muito bom aqui, ó. Vamos supor que esse lucro, tá? Hoje a empresa está lucrando aí na faixa de 4 a 4,5 bilhões. Para o próximo ano, com uma queda da Selic, ela cresce em 6%, pra gente não ser aqui tão otimista. Então a gente pode supor aí, né, que o lucro poderia ter um acréscimo de 260 milhões, então ela poderia ter 4,7 bi de lucro para o próximo ano. Se a gente pegar o PL projetivo da Caixa Seguridade dividido por 4,76, você tem um PL na faixa de 10. Perceba que está abaixo da média, que é ali de 13 vezes. E no mercado de alta, geralmente essas empresas são cotadas por 15 até 16 vezes lucro. Então você ainda teria sim um potencial de valorização de 50% nas ações da empresa. Tá bom, Pablo, mas esse dividendo de R$10 por ação, você acha que ele é plausível? Olha, pessoal, pense da seguinte forma, tá? Se a Caixa continuar repassando esse payout alto na faixa de 80 a 90%, você pode supor o seguinte, de que tecnicamente ali uns 4,2 bi de dividendos será repassados para você. Se você dividir isso aqui pela quantidade de ações, você tem um dividendo de 1,42. Aí você coloca isso aqui, ó, durante 11 anos no tempo, você mais do que ultrapassa os R$10 por ação. Acaba ganhando aí uns R$15. Tecnicamente, em 10 anos, você já teve todo o retorno do seu investimento, somente com dividendos. Fora que, claro, esses dividendos serão reinvestidos. Você ainda tem a questão da valorização, porque a ação não vai ficar parada. Pense, se a empresa crescer o seu lucro a uma taxa de 8 a 7% ao ano, lá no futuro você pode supor o seguinte, tá? Porque todo mundo ignora essa parte. Você coloca isso aqui a juro composto, a empresa pode ter uns 200% de crescimento no lucro. Quem sabe lá no futuro ela lucra uns 9 bilhões, daqui a uns 10, 11 anos no tempo, supondo uma taxa de 7 a 8% ao ano na média. Imagina se o mercado pagar
13 a 15 vezes lucro, né? Você tem 104 bi de valor de mercado. Então você teve uma valorização, basicamente aí, de 116%. Você teve um retorno total, desde dividendos com mais valorização, de mais de 200%, tá? E com revestimentos pode ter atingido aí uns 300%. Ter isso com perenidade e qualidade é muito difícil, tá, pessoal? De fato aí, acaba por ser muito difícil você conseguir isso com tranquilidade. E a Caixa Seguridade acho que pode oferecer isso aí para os investidores. Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E claro, se você está olhando só para preço, eu iria por BB Seguridade, que tem uma boa qualidade, né? E eu estou fazendo isso na carteira, inclusive, porque eu que estou na fase de construção patrimonial, precisava de uma empresa minimamente um pouquinho mais arriscada, eu não estou falando de arriscada em quebrar, mas arriscada em volatilidade, mas que me traga, né, um potencial de retorno maior. Enquanto uma caixa, por ser ali mais previsível, ela vai me trazer um retorno menor, pessoal, tanto em valorização como dividendos, a não ser que você pegue aí muito barata, tá? Se você pegar a ação muito barata, como aconteceu no ano de 2022, que teve uma queda expressiva sem motivo aparente, você aí comprou a melhor seguradora da bolsa por um preço extremamente baixo, porque a vantagem competitiva da Caixa Seguridade foge muito, porque tem uma questão de ser obrigatório, né? Essa questão traz uma previsibilidade para o investidor muito acima da média. Ah, Pablo, é uma estatal, mas é aquela estatal que nunca vai quebrar. O governo sempre vai salvar por ter a Caixa Econômica Federal como o maior acionista aqui da empresa, tá? Então a gente vê tanto o potencial de alta nas ações, como também bons dividendos. Mesmo após essa alta, eu ainda acredito que Caixa Seguridade possa ser sim uma boa decisão de investimento. Em particular na carteira eu não tenho, mas quem sabe aí, mais pra frente, quando eu atingir minha meta em BB Seguridade, esperando aqui um prêmio de risco um pouquinho melhor, eu não possa colocar também caixa olhando para médio e longo prazo. A gente não usa Peter Lynch, mas para essas empresas de altíssima qualidade, a gente usa aí um indicador muito bom, que é o indicador do Warren Buffett, tá? Que Graham acaba não funcionando muito, porque a caixa, diferentemente da BB Seguridade, ela não trabalha com demandas inconstantes, né? Ela é mais previsível, tem ali um crescimento mais interessante. Então você vai pensar da seguinte forma aqui: o Buffett exigia 12% ao ano na média. Então se você pegar 12, a empresa cresce a uma taxa de 8, você tem 4. Qual que é o LPA médio? O LPA médio de uma Caixa Seguridade fica aqui na faixa de 1,40 ou 1,50 por ação. Então 1,50 dividido aqui por 0,04, preço justo das ações de R$ 37,00 pela fórmula do Warren Buffett. Então você tem aqui, com a ação a 16, um potencial de alta de 134% na cotação. Pablo, por que você usa valor intrínseco? Mais uma vez repetindo, o valor intrínseco funciona para empresas com demandas inelásticas, tá? Não para empresas com demandas inconstantes. Empresas com uma demanda inconstante, como uma BB Seguridade, um Banco do Brasil, acaba funcionando mais aí, ó, Graham, até eu nomeei aqui Graham, cíclicas e Lynch, small caps, e essa fórmula do Warren Buffett funciona para empresas mais previsíveis, que acaba não oscilando tanto lucro no médio a longo prazo. E aí você pensa que, imagina que lá no futuro a Caixa possa trazer, sei lá, 350%, tanto de valorização, bons dividendos e reinvestimento. Se você coloca isso aqui em taxa equivalente 10 anos, você tem 13,35% ao ano na média. Se ela trouxer 550%, você tem 18,5% ao ano na média, que é o que eu acredito mais plausível, tá, pessoal? Eu acho que você pegando em bons preços, ela pode sim trazer uns 500 a 400% olhando para médio e longo prazo. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, só que eu não faço a mínima ideia por onde começar. E para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, ela está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela acaba por ser totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que está o link para adquirir essa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e você também pode encontrar disponível aqui na biografia do canal.
basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal, basta em clicar seja membro e você vai ter acesso a um conteúdo de muita imersão, fora também o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que eu deixei totalmente disponível para vocês por apenas R$19,99 por mês, tá? Você vai fazer parte da comunidade, ter vários benefícios e por aí vai. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos, vamos focar aí para que a gente cresça esse canal mais e mais para atingir mais e mais pessoas, pessoal. E já comentem se vocês têm ações da Caixa e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho as ações da empresa, porém eu tenho o BB Seguridade, que acaba por ser uma empresa que cresce a uma taxa interessante, está mais barata do que a Caixa e pode me trazer um retorno de assimetria mais elevada olhando para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!